Olá, pessoal. Hoje chegamos aqui no início do nosso podcast e nada mais justo mais do que estar aqui com o Jangadeiro, o nosso querido amigo. Muito obrigado, Jangadeiro, por estar aqui com a gente aqui. Agradeço mesmo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que fico agradecido, honrado e lisonjeado de participar de um projeto tão maravilhoso como esse, no qual eu estarei disposto a participar de todas as vezes em que for solicitado. O nosso podcast aborda assuntos náuticos, né? E quer trocar essa experiência com você. Você é um cara que já navegou vários portos, né? Nacionais e estrangeiros. Então, queria que você falasse um pouco da sua trajetória aí no setor náutico aí. Bom, minha trajetória, eu comecei no setor náutico ainda na pesca quando eu era garoto. Desde meus 14 anos eu trabalho na pesca, desde meus 12. 14 foi minha primeira como APP, Aprendiz de Pescador Profissional. Na colônia de pesca Z4, no Canto do Mangue, em Natal, Rio Grande do Norte, às margens do rio Potengi. Boa. Você também trabalhou também no barco de atum, né? Trabalhei. Dos anos 80 para cá, eu tenho alternado entre pesca e embarcação de esporte e recreio e embarcações do primeiro grupo de marinha mercante. Sim. O nosso Bira, nosso amigo Bira, irmão nosso aqui, ele tem uma curiosidade imensa, ele gosta, já viu falar sobre o Canal do Panamá. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o Canal do Panamá, o que Bom, no de tão canal do incrível. Panamá, ao sul do Panamá, você tem o arquipélago de San Blas, bem no sul, onde habitam os índios Cuna. E é interessante a cultura Cuna que eles têm as próprias leis, regida por eles, apesar de estar em território panamenho. E quando você fundeia lá, você espera que eles venham te convidar para vir para a terra. Também, como eu estava te falando, você não pode pegar um coco que esteja no chão. Você tem que ser oferecido pelos anfitriões. E quanto ao comércio lá de artesanato, que tem umas cangas muito bonitas, muito coloridas, você tem que negociar, regatear o preço. Sim. Você também comentou comigo em off sobre a sua árvore genealógica, né? Você falou que é. Ah, a minha parte paterna Ah, veio dos Açores, da Ilha do Pico e Ilha Terceira. sim. Cara, eu queria que falasse um pouco da sua travessia. Qual foi a sua melhor travessia desse tempo? Você falou que deu volta ao mundo e tal. Fala um pouco pra gente dessa Olha, experiência. eu já tenho, nesses últimos 40 anos, com tanta travessia, que fica tanto perrengue, tanta coisa, que todas as travessias, para mim, eu cheguei a um ponto de achar normal. Tipo assim, desenvolvi uma certa síndrome de Estocolmo. Porque tanto tempo de pesca, passar perrengue no mar, passar temporais, e para mim ficou tudo normal. É tanto que quando eu fico uma semana em casa, eu fico com insônia. Quantos barcos você já trouxe, cara? Você trouxe muitos escunas, né? Veleiros da Bahia, né? Por fora. Mais ou menos assim, esse tempo todo que você navega aí. Bastante. Perdi as contas. Porque antigamente, nos anos 80, nós víamos só na navegação estimada e simultânea. Hoje, com a evolução como evoluiu bastante a tecnologia, hoje nós temos embarcações providas de piloto automático, GPS, radares muito legais, que antigamente uma embarcação, quando tinha um radar, era o top de linha, que eram radares analógicos no alcance máximo de 24 milhas náuticas. Essas escunas aí vinham que na cana de leme, né, Jangadeiro? Não tinha muito o Não, que não fazer, né? tinha timão. Tinha As timão? escunas grandes tinham timão. Tinha. 2 horas para cada um, 1 hora. Mas o timão de uma escuna e de um barco de pesca, ele é muito duro. Não é como você pegar uma lancha que ela é hidráulica hoje. Uhum. Que antigamente as primeiras lanchas também eram todas manuais, com cabinho de aço. Me fala um pouco dessa regata que você fez aí de volta ao mundo aí. Fala um pouco pra gente, a gente quer saber sobre Não, isso. eu não fui regata, foi cruzeiro Ah, foi o mesmo. cruzeiro? É. Uma das passagens que me chama a atenção até hoje é a passagem de Nordeste.
você sair do Mar de Okhotsk para o Mar de Bering, e depois sair do Atlântico, Okhotsk, Mar de Bering e depois o Pacífico. Você trazia também, fazia travessia de entregar veleiro, né? De sair da Europa para cá, não foi isso? Já fiz bastante travessia, saí de La Rochelle. O meu primeiro veleiro que eu trabalhei era um arpege, e na época eu não comandava, eu vim comandado como é meu patrão, e viemos, ele e 2 amigos de La Rochelle. Era um projeto de Michel de Forges, os primeiros barcos de fibra. Foram os arpeges e os Swan, projeto de Sparkman Stephenson. Aí você, fala um pouco das paradas, do planejamento da travessia, como que era? Os planejamentos, quando a gente saímos de La Rochelle, geralmente você vinha pela costa, para passar pelo Portugal, passar pelos Açores, Cabo Verde, as Canárias, né? Porque a Ilha do Sal é a ilha mais setentrional, que está mais próxima para você vir para a costa do Brasil. Sim. Aí dessa ilha aí, quantos dias é até chegar na costa do Brasil? E a gente chega aqui, Fernando de Noronha, né? Até passar por Noronha, que Noronha está a 300 milhas de Natal e 280 da Barra de Salvador, 300 milhas de Recife, aliás, e 280 da Barra de Natal. Bom. Você também trabalhou também entregando barco de porte e recreio. Fala um pouco dessa sua parte aí da sua. É uma parte que eu gosto. Você, pelo menos, você está navegando um pouco, está entregando o barco. Você quer uma responsabilidade, um ato de confiança muito grande de um estaleiro, de um proprietário, entregar um barco na mão da gente, um patrimônio. Sim. Quanto tempo você ficou assim entregando esses barcos? E qual são? Não, eu faço isso até hoje, né? Uhum. Não, mas para a empresa mesmo. Para a empresa, assim. como a Intermarine, Ferretti, Spirit, eu já entreguei bastante barco. Sim. E você, nesse caminho, nessa parte aí, você treinou muita gente, né? Treinei, tenho muitos amigos bons. E o que me chama mais atenção, meus melhores ajudantes foram Arquimedes e Maurinho, conhecido por Mauro Boi. O Arquimedes sempre fala de você, fala que foi um professor para ele, ele tem gratidão por ter ensinado ele a profissão. A história do Arquimedes é interessante. Eu estava na Rio Marine, lavando uma 46 para pôr à noite, e dormi. Estava aquela frenesi, tinha a feira no Pontal, aqui em Angra, e tinha uma outra feira, quando viéssemos, era para o Porto Belo. E apareceu aquele loirinho, magrinho, simples, querendo uma vaga de ajudante ou de marinheiro, que ele trabalhava no Maré Alta, com seu Braulio. E falou a verdade, olhando nos olhos dele. Então eu requisitei ele para ir comigo, ele veio. E quando ele veio, foi um treinamento a fogo e a ferro, né? Na prática, faz assim, saímos do Pier 27, que era a base de apoio da Intermarine, numa Intermarine 36 chamada Librula. É o primeiro barco que ele pegou. O Mauro já era calejado com lancha, eu deixei ele lá cuidando e vim com ele, dar atenção ao novato. E ele manobrou, faz aqui, faz ali, e fomos abastecer a lancha, voltamos, eu pulei para outra lancha, ele veio atrás de mim, depois ele, pelo rádio, o que eu faço agora? O que faz é pilotar daqui até Angra, do Guarujá a Angra. E que ano foi isso? Qual ano foi isso? Rapaz, foi 2002, uma coisa assim. Pô, legal, cara. Essa feira, eu lembro dessa feira que acontecia lá em Porto Belo na época, né? Era uma feira que movimentava muito, né, o setor, né? Movimentava. Que era com o Marco Antônio do Carmo. Era muito bom. Agora em Angra, com esse um movimento forte, aí, que graças a Deus aí o setor está... O nosso setor, como esporte e marinheiros e profissionais de esporte e recreio, que eu odeio esse termo de marinheiro particular, mas o marinheiro profissional de esporte e recreio hoje mudou muito. Hoje é outra cultura, a cultura com os patrões, evoluiu também as embarcações, que hoje você tem umas embarcações de esporte e recreio no Brasil maravilhosas.
toda equipada com sistemas eletrônicos, eletroeletrônicos, coisa que antigamente não tinha. Não tem como comparar, né? A época eu peguei o final dos anos 80 para agora, assim, são épocas totalmente distintas, né? Mas a evolução é gigante. É muito, porque antigamente até um flap, para você regular, demorava 2, 3 dias. Você botava numa regulagem, decolava a embarcação, parava e a gente vinha com a chave regular, cair na água, mergulhar. Eram 2, 3 dias. Hoje não, hoje é tudo eletrônico. Você vai Ajustava manualmente, né? E eram fixos. E hoje em algumas embarcações tem os automáticos, né? Que às vezes você... Legal. Que hoje facilita mais ainda. De esporte e recreio com estabilizador, piloto automático. Você tem um sistema fenomenal, que tem embarcações que é melhor você estar dentro dela do que estar em certos apartamentos de luxo. Me fala assim, o maior dificuldade, maior problema que você teve a bordo de uma embarcação, acho que você comentou comigo que teve um naufrágio, alguma coisa assim? Não, eu já tive, quando estava na pesca. Tive um naufrágio que passamos 3 dias e 3 noites alagados. Nós, nessa época, tínhamos saído de Belém e fomos resgatados depois de Caciporé, já perto da divisa. Mas a embarcação tinha algum bote de apoio, algum sistema para... Não, tinha, só que não deu para... Sacou uma tábua de rebordo, uma embarcação grande de alto mar, e essa embarcação afundou e morreu pessoas na época. Caramba. Me fala um pouco da travessia daqui do nosso estado aqui até Rio Grande do Sul, ou até mesmo Uruguai, né, que você também conhece bastante. Eu tenho filha lá, filha e netos. A travessia do Uruguai, até em Bituba, dá para você fazer um reabastecimento bom. Porque dependendo da época do ano, na maior parte do tempo, você não entra no rio Mampituba, no Passo de Torres, que é uma barra difícil. E só para quem veio da pesca, que já entrou ali, que conhece. Um grupo nosso, né, teve um problema, lembra? De uma Intermarine 52, que o cara estava com um pouco de diesel e tal. Chegou a ver isso no grupo lá? Que acho que uma falta de planejamento ou algo assim, a gente não está ajudando ninguém, mas... A pior parte da travessia... Porque chegou lá, o mar estava muito agitado, não conseguiu entrar em torno. E a pior parte da travessia do Uruguai é você abastecer em Bituba e com bombonas e não sair decolado. Porque você só vai ter barra só mesmo em Rio Grande para reabastecimento. Porque do Rio Grande para o Uruguai é perto. São 5 faróis. É o farol do Cassino, farol de Sarita, Verga e Albardão para chegar ao farol de Chuí. Aí você tem o ponto de apoio em La Paloma. Bom, eu lembro quando eu fui para o Sul, cara, eu pedi o teu feedback, tudo que você fez por mim lá, quero te agradecer, sabe? Aonde que eu cheguei, eu fui abraçado por você chegou lá, fez toda a ponte. Eu lembro que eu fui no Rio Grande do Sul, né? Lá na Ilha das Flores, pô, todo mundo me recebeu super bem. Quero te agradecer aqui imensamente, cara, por tudo. Obrigado, eu faço isso com você e já tenho feito com milhares, centenas, não digo milhares, mas dezenas de centenas de pessoas. E faço até hoje, dar um apoio, dar um feedback. Onde você foi é o começo do Delta do Jacuí. Isso. Que no Brasil se fala muito do Delta do Parnaíba. Aquele rio gigante, né, Jânio? E o Delta do Jacuí vai dali da Ilha das Flores até lá perto de Calé, até Camaquã, dentro da Lagoa dos Patos. É muito grande. Aí desemboca no Guaíba, né? Do Guaíba vai para a Lagoa dos Patos. Mas subindo também, ele é gigante, né? Ele atravessa muita coisa. Inclusive, esses veleiros Delta são fabricados em Porto Alegre em homenagem ao Delta do Jacuí. Ah, é? Não sabia, não. O veleiro Delta é de lá? É de lá. Por sinal, são muito bons para navegar. Tá vendo aí? É uma curiosidade, eu não sabia. Fica por ali perto do Guaíba mesmo ali? Não sei. No centro de Porto Alegre. Ah, é? Que legal. E Porto Alegre é uma cidade boa. O problema nosso hoje é que nossos governantes, eles, sobre navegação dentro de estuários, eles
tem que aprender um pouco da cultura europeia e norte-americana. Vamos voltar aqui para a nossa região, aqui para Angra. Aqui. Você está em Angra aqui com a gente aqui, quanto tempo já aqui na nossa cidade? Tem mais de 4 décadas. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco, cara, da sua arte que você faz, sua arte naval, a costura, que você é um cara que realmente Aprendi na pesca. Aprendi na pesca. Porque na pesca artesanal, em jangada, em barco à vela, qualquer modalidade, você tem que ser safo em marinharia. Entendi. Ô Janga, eu queria também que você falasse também sobre a sua parte de rádio operador aí. Você é um cara também conhecido pra caramba nesse setor aí. Eu tanto faz na frequência de PX em 11 metros, como no rádio amador na classe C, eu tenho meus indicativos. E qual é o seu prefixo mesmo? Qual que você... Papa Uniforme 1, Lima Eco Índia, de rádio amador, e tem o PX1W 8071. Todos os dois são módulo 1 e módulo 6, ou seja, base e móvel. Muito bom. Você, como o Bira sempre fala, que você é o Google humano, né, cara? Você tem uma cabeça, tem que ser estudada. Fala pra gente aí, cara, qual é o rumo aí que a gente, tipo assim, cara, a gente vem da Bahia, eu não conheço, tal, assim, fala um pouco dessa trajetória, que eu tenho muita curiosidade, assim, fazer um planejamento de rota. Planejamento de rota, você saindo daqui ou de lá? Tanto faz, cara, não fui nem pra lá nem pra cá. Então, porque geralmente eu não entro nem em Porto Seguro nem em Ilhéus. Eu evito, eu entro 60 milhas ao sul de Ilhéus, que de Ilhéus para Salvador são 100 milhas náuticas. Então, saindo de Ilhéus, eu vou direto a Canavieiras, que são 160 milhas, que ela está 60 milhas ao sul de Ilhéus. E de lá eu pego 170 milhas e venho até Caravelas. Caravelas, Guarapari. Guarapari eu venho a Cabo Frio, ou Búzios. E de Cabo Frio eu venho direto para cá. Nos anos 80, tá gravando? Eu vinha buscar uma escuna com o falecido João Machado. Trabalhou no Pastor da Noite. Aí a gente fomos buscar uma escuna pequena, Namorado da Lua. Vinha eu, ele e o falecido Anderson. Os dois já são falecidos. O João Machado foi um cara que me ensinou muito em escuna, ele e o falecido Satiro. E nós entramos em Canavieiras, e naquela época, gente novo, fomos para uma festa. E tem uma mulher, uma baiana muito bonita, só que eu não sabia que ela tinha problema com alcoolismo. E papo vai, papo vem, eu convidei a mulher para beber. De manhã, a mulher estava jogando pedra nos carros. Uma bebida. E eu ainda fui culpado, ainda fui chamado na delegacia. Vamos falar de um perrengue, mais um perrengue relacionado à navegação, cara. Já passei bastante. Ficou sem combustível, o mastro quebrou. Não, o mastro não quebrou não, mas eu peguei um veleiro de concreto, trabalhei no veleiro de concreto chamado Bom Vivan na Marina da Glória. Eu sei, lembro, beleza. E uma vez eu saí para Itaipu, e na volta, ali passando por Piratininga, começou a abrir uma água, era o mangote do vaso sanitário tinha estourado. E eu pensei de eu afundar com aquele barco de concreto, que era muito pesado, muito ruim de manobrar. Para minha sorte, uma mulher foi lá no banheiro, vendo a água, deu o alarme, e foi ali que nós conseguimos safar aquela proporção de água que estava invadindo a embarcação. Você participou de eventos aqui no Colégio Naval. Fala um pouco dessa experiência aí. Os eventos no Colégio Naval são muito educativos, muito cultural. Todos os simpósios que tem, se eu puder, eu vou. Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Eu só fico triste quando o ser humano chega, como a gente vê em muitas marinas, o cara me respeita que eu tenho 10, 12 mil milhas nas costas. Outro tem 13. Então, eu acho que o valor agregado no trabalho chama-se humildade.
Porque o ajudante que está começando agora, mesmo sem saber de nada, convém a nós que tenhamos mais experiência de os ensiná-los. Sim, Essa é a lição de é, vida que eu levo. é o aprendizado do dia a dia, né, cara? A gente que está no Exatamente. Mind sabe que cada dia é diferente, né? Não existe um protocolo, uma coisa que seja igual todo dia. Exatamente. A nossa evolução do ser humano ela é complexa, que nem Sigmund Freud entendeu. Deixou entender. Porque você tem ser humano e ser humano. Eu acredito no ser humano, mas se a gente, tanto eu quanto você, como os demais que vão nos assistir, há de convir com isso. Às vezes tem pessoas que a gente ensina o pouco que sabe e não agradece. E quando assume um comando, a gente vê o cara maltratando os ajudantes. Eu acho isso ridículo, porque não existe capitão melhor. O melhor capitão que eu conheço é Jesus Cristo. Falando um pouco de mercado, né? Sem se aprofundar muito, mas qual é a tua expectativa? O que você acha aí do futuro aí da profissão aí? O futuro da nossa profissão hoje, você tem que saber ser um bombril de 10.001 utilidades. Você tem que ser marinheiro, tem que ser motorista, segurança, tem que ser o babado dos pets, tem que, tem que ser tudo. E a pretensão, e hoje o salário é bem baixo em relação aos anos 70 e 80 e 90. São épocas diferentes, né? O mercado abriu muito, né? Surgiu muita vaga, então, infelizmente, não tem como comparar o que aconteceu nos anos 80 para o atualmente hoje em agora. dia nós temos problemas até mesmo com nossos profissionais, que muitos não valorizam a nossa profissão. Muita gente acha que ser marinheiro de esporte e recreio é só entrar numa embarcação de esporte e recreio, quer que seja lancha, quer que seja um veleiro ou um trawler. Mas você acha que daqui para frente, a gente consegue melhorar isso aí, essa profissionalização, essa qualificação, na verdade? Essa qualificação nós já estamos num ponto de que ela foi melhorada bastante. Agora, o que falta entre a nossa classe é união. Na verdade, essa é uma característica, infelizmente, da nossa classe, né? A desunião, isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Não é fácil, mas a gente está trabalhando realmente para isso acontecer o mais rápido possível, assim. Vamos pedir a Deus que a gente consiga. Isso aí é um fenômeno que eu acredito que tenha mais uma geração para os marinheiros profissionais de esporte e recreio do Brasil sejam unificados. Porque não é fácil hoje uma classe que tem uma pretensão salarial, está qualificado já há muitos anos, pede um salário de 10, 12 mil, aí vem outro que está começando agora, que é um salário de 5 mil, 3, 4. No primeiro momento eu não quero abordar a questão de salarial, a questão de números, tá? Mas assim, é papo mais para frente, é coisa que a gente vai discutir mais nos próximos episódios, sim, mas é uma coisa que a gente tem que ser debatido também, mas não agora, sabe? Agora é mais, cara, trocar experiência mesmo. Você é um cara que conhece tudo, então, por favor, fique à vontade aí para falar um pouco eu estou tranquilo. Das suas navegações aí. O problema nosso se consiste em desunião. Porque a partir do momento em que uma classe trabalhar, ter união, ter seriedade, ela tem tudo. Porque você vai ser valorizado e valorizar mais. Agora, quanto à história da navegação, eu acho hoje muito interessante que antigamente você, nos anos 80, passavam só de Dakar para Natal, ponto mais próximo de travessia do Atlântico, eram 28, 27 dias. E hoje, você, com 6 semanas e meia, você sai do sul de Portugal, tanto de Quarteira, Cascais ou Vila Moura. Cascais, Quarteira e Vila Moura, já perto do Alentejo, com um Hans, com um Bavária, e vem direto a Salvador, porque hoje os barcos são mais leves, mais sintéticos, as velas não pesam tanto. E saindo de La Rochelle e até Salvador, 8 semanas e meia. Esse planejamento, assim, eu acho que é a maior curiosidade de todo mundo, né? Porque não é para qualquer um que vai fazer uma travessia dessa. Então, como você tem essa experiência, acho que todo mundo, a galera quer saber sobre isso, sabe?
Essa experiência que só você tem, cara, assim, que está próximo do meu convívio, entendeu? Então eu te admiro muito, tua É uma competência. experiência hoje que a costa sul de Portugal está sendo evitada por causa do ataque de orcas. Ah, Tá? E tem época também que você pega o Mistral, pega ventos que vêm do deserto do Saara e vem aquela nuvem, uma tempestade de pó, tipo uma sílica. E é muito baixo. Até você chegar nas Canárias, chegar no Cabo Verde ou nos Açores, principalmente em Faial, que é o porto dos Açores, você paga um preço. mas hoje com a internet, com a facilidade da internet mudou muito, né? Ajudou muito, né, a navegação, né, João? Mudou muito a capacidade, porque hoje nós temos os apps que têm uma precisão imensa. Não precisa de tanto conhecimento como na minha época, você olhar barômetro, galinho do tempo e olhar para o tempo. Porque quando o tempo vai mudar, a natureza nos avisa. O ser humano estando atento à polarização das estrelas. Cada vento tem a estrela emite uma cor diferente. Não é superstição. A fosforescência da água, à noite, o nascer, o pôr do sol da lua, do pôr do sol da lua e da lua, são importantes você observar. Mas essa pegada, só quem é caiçara, quem é igual você, pescador nato, tem Mas isso a gente essa afinidade com o leva mar, tempo né? para aprender. Não, sim, não é porque você é caiçara que você já nasce Não, com não. isso, não. Isso aí É na prática, né? é na prática, desenvolvendo com os mais antigos. Exato. E hoje você não tem. A coisa está tão boa hoje, ser mais fácil, que você não precisa desses conhecimentos por causa dos aplicativos que nós temos hoje de meteorologia. Não, realmente o aplicativo ajuda muito, né? Muito. Mas assim, não é o aplicativo que vai fazer Não, o planejamento e vai executar a derrota. exato. É o capitão ali, é o comandante da embarcação. E tudo que vem para agregar e para ajudar é bem-vindo. Né? Exato. Acho Isso aí que eu concordo com você plenamente, até porque hoje nós temos que voltar, tipo assim, uma cultura dos anos 80, o conhecimento prático da carta náutica. Que hoje quase não se vê, não se tem para vender, porque você tem tudo numa tela. sim. Só no primeiro e no terceiro grupo de marinha mercante, o terceiro é a pesca de alto mar, que você encontra cartas náuticas ou embarcações numa longa travessia. Mas quando a gente liga um equipamento, né, já vem uma frase ali de alerta ali, né, que aquilo ali, na verdade, é só um auxílio à navegação, Exatamente. né? Tipo assim, o equipamento não vem para tirar o mérito, né, e a importância de um bom comandante na sua embarcação. Isso é importante. O mais importante é o ser humano que está no comando. Pois é porque é o reativo, né, é o cara que está ali, que está vendo ali, porque já se diz, né, previsão, né, também não é uma ciência exata, né? A previsão ela não é uma ciência exata e ajuda muito. Por exemplo, hoje nós temos o wind, várias modalidades do wind. São os aplicativos que são 10 vezes melhor que o clima-tempo. Não, a precisão desse aplicativo que você falou realmente é muito boa. Eu já usei, sim, eu creio que também você use também. Acho que todos, né, as pessoas que fazem travessia já usam esse equipamento. Exato, porque na minha época só tinha um barômetro, quando era um barco equipado. É. Aí você tinha um barômetro, quando você via que ele estava com 1010 HPA, que na época era chamada de milibar, você pegava e sabia que vinha mau tempo. É. Principalmente estando nessa costa sul e sudeste, era sudoeste. É. O engraçado que eu percebo, né, como falei, sou do início dos anos 90, como a gente não tinha esses VEP assim e tal, então a gente pegava o mar mais virado, né, a gente pegava mais vento e tal, não tinha essa facilidade hoje que a gente tem de prever, ter a previsão na palma da mão. Aí eu queria, assim, cara, qual o maior vento que você pegou, assim, a maior tempestade, assim? Aqui já pegamos muito, mas o pior vento da área aqui nosso é o noroestão. Não é tanto o sudoeste. Concordo. E Angra tem um fator que quando venta vento de norte 2, 3 dias, você sabe que você tem pelo menos 3 a 4 dias de chuva. Então, esse conhecimento natural assim de um pescador que é bacana, né?
saber. Eu lembro do meu avô, era assim, meu avô fazia uma previsão do tempo aí para uma semana inteira, praticamente, assim. E hoje até tem essa diferença, né, de você não conseguir prever mais É, tão preciso sem ser o app, né? Não tem como mais uma pessoa. porque o conhecimento arcaico, hoje ele está sendo pouco usado. A gente olha a formação de nuvens, como te falei, nascer, o pôr do sol, e para a gente ter noção do tempo. Agora, de cada região, tanto ao sul quanto ao norte do Equador, cada tem sua peculiaridade meteorológica. Sim. E é assim, no nosso litoral, né, brasileiro, qual é a pior barra assim para se entrar assim que você acha? Assim, Aracaju. aponte 5 barras assim que são Bom, eu difíceis. vou apontar Aracaju, a Barra do Furado, aqui no Rio de Janeiro, Aracaju em Sergipe. Vou apontar Itanhaém, no sul de São Paulo, e Canané, também no sul de São Paulo. E Caiobá, você acha? A barra da Guaratuba já é uma barra boa. Ela não é uma barra difícil, mas não é tão difícil quanto a de Itanhaém. Meu Deus do céu. Tudo bem que toda barra de areia, você vai depender de um prático local para te botar, quando os bancos mudam. Sim. De acordo com a lua. Que o interessante nesse caso é que a DHN ela passa recatalogando as cartas náuticas. Não, foi em Janga. Vamos lá. Fala sobre o teu período aí. Meu período Do DHN que você falou aí sobre. Então ela passa a cada 2 anos. E a lua, quando muda a cada 15 dias, ela muda o curso da água do rio. Muda os bancos. O seu período de pesca, você trabalhou embarcado? Assim, quantos dias você ficava embarcado assim, normalmente? Eu já peguei barco de passar até 5 meses de mar, no long line, na Leal Santos, em Rio Grande. Desculpa a minha ignorância sobre esse assunto, mas esse barco ele pesca o quê? Pescaria de long line, atuns, 4 espécies de atum, a merca, que é o swordfish, e peixe de superfície. Entendi. Barco taiwaneses, barcos japoneses. Aí você saía de qual porto e De retornava? Rio Grande, às vezes a gente retornava, quando era no inverno, descarregava no Uruguai, em La Paloma, ou na Argentina, em Mar del Plata, numa empresa chamada Mediterrânea. Você também trabalhou embarcado em pesca também em Itajaí, não foi? Que você falou uma vez? Trabalhei em Itajaí, tenho filho lá também. A gente foi um dia, a gente se encontrou lá na Marina, lá em Itajaí, a gente foi até a navega, aquele dia foi bacana pra caramba. Que é o dia da cubana. A cubana, acho que melhor deixar para o próximo episódio, acho que não é bom falar sobre isso, não. Não. Se bem que não tinha nada demais, mas... É o dia que você conheceu Navegantes. Você me apresentou Navega. Cidade boa Navega. Eu gosto muito de Navega. O nosso litoral brasileiro, ele apesar de ser muito miscigenado, né, em cultura e tradições, eu amo ser brasileiro. Não, isso cara, eu tive, assim, quando eu entrei lá em Guaratuba, lá, eu vi que tinha um barco se aproximando, um barco de pesca, e, né, eu esperei eles passar e fui na esteira dele. Eu vi que, cara, é muito diferente do que você tem na cartografia do aparelho, né? Isso que eu te falo, a DHN passa a cada 2 anos, marca aquele canal, aquela posição, mas 15 dias depois já não está mais lá, porque o banco já se moveu. Por isso que eu estou falando, o zigue-zague é gigante. Então você precisa de um prático local. No caso, o prático melhor que tem é o pescador, que está entrando e saindo da barra todo dia. Até o nosso amigo Kido, esses tempos ele entregou um barco lá em Guaratuba, saiu de Itajaí e foi para Guaratuba. Aí eu vi que ele pediu um prático lá de Caiobá. E o Kido é um cara com conhecimento gigantesco, né? Ainda mais naquela região. Aí eu falei, cara, aí você vê, né, a importância de se comunicar, né? Exato. Aí eu falei, Kido, que legal, cara. Eu falei, não, eu entro com um prático, cara. Eu falei assim, ali então... o Yacht Clube de Caiobá é o J21, o indicativo de rádio.
que é a Marina Pôr do Sol J20. Acho que foi o Pedro que falou, cara, que eles estão com um lançamento lá de uma marina gigante lá perto, acho que terminaram já a ponte, né, que liga já. Já. Aí agora eles estão com um lançamento lá de uma marina gigante. Na verdade, no sul, né, cara, tá explodindo, né? O sul sempre foi evoluído na náutica do esporte e recreio e também na pesca, principalmente no setor pesqueiro. A potência mais forte no setor pesqueiro no Brasil é a Santa Catarina. Vamos lá. Aí, com o seu conhecimento, Jangadeiro, eu queria muito que você falasse também sobre os equipamentos, né? Comparar do que era antigamente para hoje, assim. Você até pincelou alguma coisa até agora, mas queria que você aprofundasse um pouco aí. É interessante, cara. Hoje você tem um equipamento leve, cheio de funções ou finalidades. E antigamente não tinha. Antigamente, só para você ter ideia, um rádio SSB valvulado só tinha 5 canais. Aí lançaram a Telsat, tinha o VHF, era desse tamanho, não era número, eram letras. E os rádios a frequência era cristalizada. Hoje nós temos, quando uma embarcação de pesca tinha um radiogoniômetro, um barômetro, um rádio SSB e um radiogoniômetro, para você ter 2 letras no código fonético na frequência de 29 MHz, em frequência modulada FM, era uma embarcação equipada. Aí vinha o sextante. Depois apareceu os DGPS, que o processador era do tamanho de um beliche. E uma caixa de abelha desse tamanho para corrigir o satélite de 9 em 9 horas. Eram 12, passaram a 9, depois no começo dos anos 80, no meado, aí por volta de 1983, aí veio os digitais. Que o cara tinha que digitar, perguntar onde estava no inglês, que te dava tua latitude, tua longitude. E daí foi aperfeiçoando. E veio a Furuno, com os DGPS desse tamanho assim, com aquela fitazinha com os dados de navegação. Eu lembro que os aparelhos Furunos, né, isso nos anos 90, né, que eu tenho conhecimento assim de equipamento mais antigo, né, que eu peguei, parecia aquela televisãozinha de portaria, né, a tela preta, né, Foi aí o lançamento do Furuno EDD 5000 de cartucho, que tem um cartucho mesmo, tipo Atari. Isso. Aí depois vieram o disquete, o 5000, o 5000 era cartucho, o 6000 já era disquete e o 7000 era cartucho, que era tipo uma televisãozinha assim, o visor preto. Isso. E o desenho verde. Verde, Não dá para entender nada aquilo, cara. Olhar para aquilo é a mesma coisa que nada. Você botava, quando era o GPS portátil, era tudo de GPS, dados de GPS. Hoje não, hoje você tem tecnologia aí com GPS touchscreen, na mesma tela você está acoplado à sonda, que muita gente chama de sonar, e o sonar é outro equipamento. Fala pra gente aí da diferença aí do sonar e a sonda. O sonar é o seguinte, o sonar ele foi um equipamento desenvolvido na Segunda Guerra Mundial por volta de 1941, pela Royal Navy, para detectar os U-Boat no Canal da Mancha. Sendo que o primeiro uso sonar na vida civil foi pela Espanha, quando jogou nas traineiras barcos de pesca para localizar cardume em 1958. E até hoje nós temos sonares nos estados americanos, japoneses, mas os primeiros vieram na Espanha. O sonar, se tem um sensor, o casco da embarcação é furado e ele sai fora do casco. Então você tem um ângulo de 360 graus hoje, aí a uns 500 metros de profundidade e mais 2.500 metros de extensão em 360 graus, para você localizar um cardume. Já a sonda ela tem uma inclinação de no máximo 15 falam 45, mas não é confiável, 15 a 30 graus do feixe para você fazer uma varredura batimétrica.
Você falou sobre barimétrica. Fala um pouquinho da navegação barimétrica, como é que faz? A Como é que... batimétrica, você tem que ter uma carta náutica para você saber navegar naquela profundidade, naquela batimetria, que é um termo que não é usado hoje. Batimetria, muita gente confunde uma carta sinótica com linhas isôbaras para linha isobática. Então, mas fala um pouquinho, você tem que acompanhar a profundidade e tal, quando você não tem nenhum recurso a mais, fala um pouquinho sobre isso. Isso aí é um recurso quando, tipo, você vem numa costa, um exemplo, e a plataforma continental, ela é distante, é uma plataforma alongada, ou seja, na pesca chamamos de mar de ponta seca. E você tem que se manter naquela profundidade para você navegar com segurança. Tipo, você tem uma embarcação, está aí a uma distância, vamos falar tipo Belém. Você está a 14 milhas da costa, aquela água barrenta com a profundidade de 20 metros, e você vai ter que seguir naquele rumo, naquela profundidade. Lá na frente ela faz aquela curva, você tem que procurar aquela profundidade para não se acidentar. A pessoa tem que ter muita experiência, né, para Tem. fazer esse recurso, né, jangadeiro? Tem. Tudo na vida náutica é experiência. E com a experiência ela nos dá um pouco de sabedoria, não para que nós sejamos soberbos, para orientar outros que vão vir depois da gente. Como a gente sempre falou, a gente falou aqui o programa inteiro, a questão do aprendizado do dia a dia, né? Mas vale salientar que sempre é bom procurar uma pessoa experiente, né, para fazer uma travessia, ou mesmo fazer a pergunta, né, dar um feedback, perguntar o feedback igual um jangadeiro, como eu fiz várias vezes. E é isso, gente, tem que respeitar, tem que fazer um planejamento certo e ter um comandante qualificado na sua embarcação. É interessante que chamar um fato aqui, atenção, que não tem nada a ver com esse contexto, só para explicar que a gente a bordo, a gente comanda. Quando chega em casa, nós somos comandados. Mas isso aí é uma coisa de todos os setores, né? Isso aí não é uma coisa só do setor náutico, né? Então, vamos focar o nosso papo aqui, o nosso assunto é a questão do setor náutico, né, cara? Porque quebrar o gelo, cara, a gente está muito sério. Não, mas, cara, eu agradeço muito, cara, você estar aqui com a gente aqui, sabe, assim, o primeiro programa, o primeiro episódio, a gente ainda não tem um domínio ainda, né, mas a gente vale salientar aqui a tua disponibilidade de estar aqui conosco esse dia aqui, essa gravação. E sempre estarei disponível para esses projetos com você, com qualquer um dos nossos amigos. O que eu puder contribuir para a minha classe trabalhista no futuro, apesar, como eu já te falei, eu venho de uma época que hoje é considerado a época do tiranossauro na náutica, né? Hoje já é tudo tranquilo, até os cabos já vêm pronto de fábrica, não precisa você fazer mão de cabo de marinharia. Hoje o marinheiro não precisa de saber muito nó. Antigamente você tinha que fazer um quadro, trinca afiada, em todos os nós de cote, nó de pinha. Hoje você fazendo laço de guia, já está excelente. Cara, eu até falei, né, isso em off com você sobre isso. O meu avô fazia isso, né, artesão você conheceu e tal, menda em cabo de aço e tal. Eu realmente, assim, cara, eu vou ser muito franco, falar, até faço, né, uma costura e tal, assim, mas não é nada comparado com o que você faz, cara. Você é um cara, você é um artesão mesmo. Não, tô aprendendo aí. Eu quero que você fala, cara, um pouquinho pra gente, fale para essa galera que está chegando no mercado náutico aí, um conselho, o que você acha aí para a gente começar bem no setor náutico, o que você pode falar para a gente aí? O melhor conselho para o cara começar bem hoje é ele saber ouvir. Saber ouvir é o melhor conselho que nos salva. Brincar fora do trabalho é uma coisa, depois é o relacionamento. Tem o marinheiro hoje, sempre foi, mas principalmente na época de hoje, ele tem que ter comprometimento. Ele dizia, eu sou um marinheiro, eu sou um homem do mar. Mas tem que falar com convicção e com dever. Porque ser um marinheiro para ir ali, pegar um mau tempozinho e depois ficar fazendo um best-seller para os amigos, não vale a pena. Vale a pena nós termos a sobriedade e dedicação ao nosso trabalho e à nossa família.
e aos nossos amigos. Humildade, né? A gente tem que saber realmente colocar a mão onde a gente alcança e não é vergonha a gente perguntar. Exatamente. Né? Não é vergonha a gente falar assim, cara, eu não sei, eu nunca naveguei, eu não tive ali. Então... Quantas das vezes eu perguntei para os outros e na minha época o cara marcava num papel, riscava no chão, mais ou menos isso, depois tal tanto, você tem que mentalizar. E quando alguém me procura para fazer um feedback, eu sempre estou disposto, sempre estou dando suporte para as pessoas que estão navegando. Eu nunca entrei em tal canto, olha, que tal tu? Me dá o teu número aí, já passar para o pessoal daquele local. Você fez comigo. E eu faço isso há anos. É. Mas também não fico me esnobando, nada. Quem não me conhece fica batido. Porque o que você faz agora, para você, outro vai fazer para outro. É assim que é a vida. O nosso legado tem que ser passado para isso. A gente sempre tem, isso aí é da vida, né? A gente vai plantar, se a gente planta uma coisa boa, vai colher coisa boa, né? Exato. Cara, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por estar conosco aqui. Agradecer ao Biro, ao Giovanni, ao Diogo, ao Bibico, que não pode estar aqui com a gente aqui, a galera está aqui no estúdio. Esse é só o início, né, de um projeto audacioso. E eu ainda quero participar mais, com melhor desenvoltura. Mas é normal, cara. Eu acho que é absolutamente normal a gente estar... porque na realidade nós fomos o cobaia do projeto, né? Mais ou menos isso. Então, pessoal, a galera que ficou aqui com a gente aqui, agradeço mesmo aí. E deixa aí os comentários aí, qual o próximo entrevistado que vocês acham, qual o assunto a ser abordado aqui na mesa aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, se Deus quiser. Ad sumos. Valeu.